Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações e a ternura de Maria, nossa Mãe Santíssima, se faça presente também em sua vida. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus e que alegria então poder te encontrar aqui através desse canal do YouTube, onde então a Palavra de Deus quer ser a referência para poder então nortear a nossa vida, ajudando-nos a construir uma nova história. E nesse dia 17 de setembro de 2017, nós celebramos em comunhão com toda a igreja o 24º domingo do tempo comum, e convido você então a tomar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos então convidados a mergulhar na riqueza dessa liturgia de hoje, deixando-nos iluminar pela Palavra de Deus, acolhendo então a proposta da Igreja para esse mês de setembro, de intensificarmos ainda mais a leitura, a oração com a Sagrada Escritura. E é interessante porque muitos de nós católicos não temos ainda aquela intimidade como deveríamos ter na Sagrada Escritura. Basta nos nossos encontros, nós então citarmos alguma passagem para que as pessoas possam então pegar e acompanhar na Bíblia, e aí nós vamos ver a grande dificuldade de pessoas, a tal ponto de alguma delas ter que pedir até que página que é, porque não sabe ali, não conhece o Antigo Testamento, os profetas, salmos, não sabe onde está situado o livro da Bíblia. Então nós podemos vencer tudo isso, se nós então nos empenharmos acolhendo essa proposta, e é claro que a Palavra de Deus deve ser então um alimento constante na nossa vida, porque como nos diz lá o documento conciliar Dei Verbum, a Igreja ela venera com igual dignidade a Sagrada Escritura, com a mesma dignidade da Eucaristia. Então, se nós também crescermos, também daremos valor devido à Sagrada Escritura, e ela com certeza poderá nos ajudar e muito na nossa caminhada de fé. Então, queridos amados irmãos, a liturgia deste 24º domingo, ela então nos convida, tem como proposta, para que nós possamos então meditar sobre o amor infinito e misericordioso de Deus. Esse amor de Deus que é tão grande, que não tem barreira, não tem limites, e nos oferece sempre uma nova oportunidade de recomeçar, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros.
Deus sempre nos perdoa. E aqui está então a palavrinha que vai nortear todas as leituras de hoje, o perdão. Assim, queridos amados irmãos, como Deus perdoa-nos, também nós devemos perdoar os nossos irmãos. E é justamente isso que nos narra o Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir. Nós temos então Pedro que pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E é interessante porque as escolas rabínicas da época de Jesus, cada uma delas então estipulava um limite para o perdão. Algumas diziam que é 7 vezes, outras 12 vezes, outras um pouquinho mais. Cada uma delas tinha então uma cota para o perdão. E Pedro então, enquanto discípulo de Jesus, quer saber quantas vezes ele deve perdoar ele e os discípulos e também a cada um de nós. E aí Jesus então vai dizer, olha, eu te digo não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão ele é infinito. Porque assim como Deus também nos perdoa, e aí entra a parábola que nós acabamos de ouvir também, Jesus conta a história de um rei que resolve então ali prestar conta com seus servos. E chamam ali então, trazem até ele um servo que lhe devia uma quantia inimaginável. Então, devia muito. E o que o Senhor então resolve fazer? Ele então quer vender não somente ele, mas também a mulher, os filhos e tudo aquilo que ele possuía para poder então receber a sua dívida. Mas diante desse fato, o que o servo faz? Ele se prostra diante do seu senhor e pede: Senhor, dá-me um tempo, eu te pagarei toda essa dívida. E ele então, o Senhor, sente compaixão e perdoa toda a sua dívida. Olha só a misericórdia desse Senhor. E aí, seguindo então, agora o servo tendo a oportunidade de recomeçar, de continuar a sua vida, porque agora está livre daquela dívida, a qual então ele ia lhe custar a vida, a liberdade, não somente dele, mas de toda a família, e tudo aquilo que ele possuía. E ali então ele sai feliz da vida, e logo se depara com um companheiro dele que devia para ele uma quantia irrisória. E qual a postura desse servo? Ele então, diante do seu companheiro, agarra ele, sufoca ele e diz: paga o que me deves. E ali então, esse companheiro dele vai dizer: olha, me dá um prazo, me dá um tempo que eu vou te pagar aquilo que eu te devo. E o que ele faz? Ele então pega e manda prender esse seu companheiro até que ele pague tudo aquilo que ele devia. E assim essa cena então chama a atenção daqueles guardas que então acompanharam todo aquele desfecho da história onde ele foi apresentado, esse servo que recebeu o perdão da sua dívida. Então os soldados acompanharam toda essa história. E ali então eles ficam muito tristes porque aquele homem, olha só que interessante, os soldados se compadeceram daquela outra pessoa, daquele outro companheiro dele, e ele não perdoou. E ali então eles contam tudo ao Senhor, e o Senhor então chama de volta, vai lhe repreendê-lo e chamar a atenção: olha, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não deveria também tu fazer o mesmo com o teu companheiro? E ali então entrega ele ao carrasco para que ele possa então ali ficar preso, sofrendo, até pagar o último centavo que ele deve. Queridos amados irmãos, é claro que esse Senhor é Deus. É Deus então que nos oferece a cada dia uma nova oportunidade de começar através do perdão. Imagine se Deus então não perdoasse a nossa dívida, nossas faltas. O que seríamos de nós? Estaríamos fadados à morte, à condenação eterna. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor. Ele nos perdoa quando nós nos abrimos ao arrependimento, quando nós buscamos então nos converter. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Porque se Deus negasse o perdão para nós não teríamos então nova oportunidade de poder então ali
buscar a conversão em nossa vida. E assim, então, esse relacionamento de Deus para conosco deve se estender também aos irmãos. Diante desse mundo frio, egoísta, individualista que nós estamos vivendo, somos chamados a fazer a diferença. Porque os nossos tempos são tempos contrários. Tempo onde então o mundo nos leva a poder então ali cobrar as pessoas, a deixar com que as pessoas então sofram, sejam punidas, enquanto não pagar a sua dívida. Ou pior, nos relacionamentos, quando nós então ali, a pessoa, o irmão erra contra nós, somos chamados então a nos vingar. E aquilo então gera ódio dentro de nosso coração. E aí nós podemos compreender o contexto da primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico foi escrito então por um judeu chamado Jesus ben Sirac. E esse Jesus ben Sirac, ele está preocupado porque ele começa a perceber, está vivendo ali na época do helenismo, onde a cultura então grega começa a se divulgar, se difundir. E ali muitos judeus então encantados por essa filosofia, essa sabedoria grega, vão deixando de lado os valores do povo judeu. E ele então escreve esse livro visando resgatar os valores contidos na história do povo de Israel. E de maneira especial, a primeira leitura de hoje vai nos falar justamente sobre o rancor, a raiva, que são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las, que são coisas ruins que não devem acontecer. Ora, vai dizer aí, lá no versículo 28 do capítulo 27, vai nos dizer então: quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Então Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós perdoemos, que nós então nos amemos, que nós vençamos então todo ódio, ira, raiva, porque isso faz mal para quem? Por irmão? Não, faz mal para nós mesmos. Quantas pessoas enfermas nos dias de hoje aí por falta de perdão? Não abre o seu coração para o perdão. O nosso coração foi feito para poder guardar amor, coisas boas. Coisa ruim só vai trazer doenças, enfermidades para nós. Então é preciso, de fato, vencer tudo isso que o mundo de hoje tem nos colocado, assim também como na época do autor do livro do Eclesiástico. É preciso valorizar a moral cristã para que nós possamos, então, queridos amados irmãos, experimentando o perdão de Deus, também oferecer esse mesmo perdão aos irmãos que pecam contra nós. E é claro, tudo isso também mostrando para ele o caminho correto. Porque não adianta também falar que perdoa a pessoa e não mostrar para ele onde ele errou. É o que nós ouvimos domingo passado, a correção fraterna. Faz parte da vida do cristão, dos nossos relacionamentos. Porque, queridos amados irmãos, como dizia no início dessa nossa reflexão, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Esse é o nosso Deus, que nos ama e nos perdoa, e também nos convida a amar e perdoar o nosso próximo. É o que o Salmo de hoje nos convida a rezar. E assim nós podemos então ir para a carta de Paulo aos Romanos, a segunda leitura de hoje, onde então Paulo vai dizer: ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. Então, concluindo, vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Porque Cristo, ele ressuscitou exatamente para isso, para ser Senhor dos mortos e também dos vivos. Então, queridos amados irmãos, a nossa vida não nos pertence. Pertence a Deus. Se morremos, também morremos para Deus. Se vivemos, é para Ele que devemos então nortear a nossa vida. A nossa história é para o Senhor. E assim então viver como cristãos autênticos, amando, perdoando o seu próximo, sendo sal, sendo luz no mundo, sendo fermento na massa que está presente na sociedade de hoje, a qual então nós somos chamados a poder então ser sinal desse amor misericordioso do nosso Deus, para que assim, queridos amados irmãos, tantas pessoas também possam fazer a experiência da misericórdia de Deus. Aquele Deus que nos remete à imagem lá do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, aquele pai amoroso que fica lá à porta esperando seu filho voltar.
Assim é o nosso Deus. Espera-nos ansiosamente pelo nosso regresso, pelo nosso retorno. Não importa o tamanho do nosso pecado, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então mergulhar na riqueza da palavra de Deus desse 24º domingo do tempo comum. E assim, enriquecidos com essa liturgia, possamos abrir o nosso coração para o perdão, perdoando as pessoas, por pior que seja o pecado, o erro dela, que nós possamos abrir o nosso coração, não fechemos nosso coração para a raiva, a ira, como nos diz a primeira leitura de hoje, mas abramos ele para que, libertos de tudo isso que não tem espaço em nosso coração, possamos então deixar que Deus nos cure, nos ajude, porque não é fácil perdoar. É muito fácil falar, mas viver e dar o perdão é difícil sim, mas com a graça de Deus se torna possível. Para que assim então nós possamos exercitar o perdão em nossa vida, abramos o nosso coração e deixemos então que Jesus transforme toda a raiva, ira, ódio em amor, em perdão, em nova oportunidade para os nossos irmãos. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos conduza sempre nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que nos acompanha através desse canal do YouTube, em cada um dos nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, fazer parte dessa nossa família. E agradeço então a você pela marca dos 400 inscritos em nosso canal. Que bênção! É ao mesmo tempo uma bênção e para mim motivo de preocupação, porque é responsabilidade cada dia de poder então estar trazendo aí a riqueza da palavra de Deus para os vossos corações. Muito obrigado e que a graça de Deus então nos conduza e nos acompanhe nessa nossa caminhada de fé. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e até lá.